Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso Técnico Integrado em Química do IFCE Campus Crateús, disciplina de Físico-Química 3. Na videoaula de hoje nós estudaremos eletroquímica, especificamente a equação de Nernst e suas aplicações e resolução de problemas clássicos. Este que vos fala é o professor Sebastião Júnior Teixeira Vasconcelos, e o conteúdo integral desta videoaula está disponível no portal Química Crateús. Acesse! Então, vamos lá. Inicialmente, por que estudar eletroquímica? A eletroquímica está associada a diversos ramos científicos e tecnológicos de grande interesse, entre eles a produção de energia em pilhas e baterias. Se nós pararmos para pensar na quantidade de dispositivos eletroeletrônicos que fazem uso de pilhas e baterias, só por esse motivo nós já teríamos razões suficientes para estudar eletroquímica. No entanto, existe uma série de reações eletroquímicas de interesse industrial, como reações de eletrólise, eletrodeposição, as quais existe uma série de propriedades e aplicações na indústria que reforçam ainda mais a sua importância. Além disso, métodos analíticos que são baseados na eletroquímica, que são de grande importância na química, como determinação de metais, por exemplo, e eletrodos sensíveis. Basta lembrarmos, por exemplo, do pH-metro, que faz uso de um eletrodo para a determinação de pH de soluções. Além disso, temos também a corrosão, que é outro aspecto de grande importância industrial e também prático, né? Prático, industrial e também teórico, acerca da degradação dos materiais, especificamente dos metais. E além disso, o uso de novas tecnologias limpas, de energia limpa, como é o caso, por exemplo, das células a combustível e que estão associadas diretamente à produção de motores movidos a hidrogênio. Por tudo isso, estudar eletroquímica é importante. No entanto, nós temos visto que, como vimos e estudamos anteriormente até aqui, a questão de conceitos e aplicações de eletroquímica em pilhas e baterias, né? No entanto, nós chegamos a um aspecto central, que é a questão como podemos trabalhar com cálculos e operações em eletroquímica quando não estivermos mais no estado padrão das pilhas. E aí nós nos deparamos então com esse personagem. A equação de Nernst é o ponto central para trabalharmos com processos eletroquímicos que estejam fora do estado padrão. Então vejamos. A formulação matemática desenvolvida por Walter Nernst é extremamente útil em eletroquímica. Nernst é um dos pais da termodinâmica, ao qual devemos nada mais nada menos do que a terceira lei da termodinâmica, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Química em 1920. Vale lembrar que Walter Nernst era físico. A relação, no caso da equação de Nernst, pode ser obtida combinando-se relações de equilíbrio e espontaneidade das pilhas. Então, não é uma relação difícil de ser deduzida, na verdade, ela pode ser deduzida facilmente, e a equação de Nernst, então, mostra-se como uma relação simples, mas extremamente importante. Nós recorremos à equação de Nernst basicamente em duas situações. Vejamos. Primeiro, quando nós desejamos fazer o cálculo de potenciais de pilha fora do estado padrão, que nós mencionamos anteriormente. Então, o estado padrão é uma condição termodinâmica que permite o cálculo dos potenciais de eletrodos de modo muito simples. Basta fazermos o potencial do cátodo menos o potencial do anodo, que nós já teremos o potencial da pilha. No entanto, quando a pilha, o dispositivo, né, eletroquímico, seja galvânico ou eletrolítico, ele esteja fora do estado padrão, aí então nós teremos que recorrer à equação de Nernst. Você pode me perguntar, o que é o estado padrão, professor? O estado padrão,
para a eletroquímica corresponde a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 bar, aproximadamente 1 atmosfera, e as concentrações dos eletrólitos igual a 1 molar. 2. A determinação da concentração de eletrólitos. É uma outra situação na qual a equação de Nernst é amplamente empregada. Então, diante dessas duas situações, fatalmente nós precisamos recorrer à equação de Nernst, como nós veremos nos exemplos à frente. Então, aqui está a equação de Nernst. A equação de Nernst diz que o potencial padrão da pilha, o potencial da pilha fora do estado padrão, ela é igual ao potencial padrão menos esse termo que segue, onde esse termo ele nada mais é do que o produto entre a constante universal dos gases, a temperatura, é o produto desses dois termos dividido pelo produto entre o número de mols de elétrons envolvidos na equação global, multiplicado por F, que é a constante de Faraday. Tudo isso ainda multiplicado pelo logaritmo natural de Q é o quociente de reação. Então, todos esses termos aqui listados, eles são conhecidos nossos. Então, o E é o potencial padrão da pilha fora do estado potencial da pilha fora do estado padrão. O E0 é o potencial da pilha no estado padrão, como eu tinha dito, 25 graus Celsius, 1 bar, aproximadamente 1 atmosfera, e concentração dos eletrólitos igual a 1 molar. R é a constante universal dos gases, com unidades de Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. T é a temperatura em Kelvin. N é o número de mols de elétrons envolvidos na equação global. F é a constante de Faraday e Q é o quociente de reação, onde o quociente de reação nada mais é do que a mesma expressão da constante de equilíbrio, no entanto aplicada para a reação global. Então, ao trabalharmos com a equação de Nernst, quase sempre é necessário que nós obtenhamos a equação global da célula. E a partir dessa equação global, tiramos várias informações, entre elas as espécies que vão entrar na expressão do quociente de reação, que é a mesma expressão da constante de equilíbrio. Então, o quociente de reação ele vai ser igual às concentrações dos eletrólitos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, sendo a razão entre a concentração do eletrólito anodo elevado ao seu coeficiente dividido pela concentração do eletrólito que está no catodo, também elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Aplicações. As aplicações da equação de Nernst são as mais diversas. Então, existe uma série de aplicações, exemplos, situações nas quais a equação de Nernst pode ser aplicada. Aqui nós veremos 3 casos. O primeiro desses casos é a determinação do potencial de pilhas fora do estado padrão. Vejamos o problema 1. Considere a seguinte pilha, ilustrada a seguir, montada a 35 graus Celsius. Aqui está a pilha. Qual o potencial esperado para esta pilha nestas condições? Vamos analisar essa pilha. Vejamos. Nós temos então aqui os dois recipientes que separam, eletrodo e eletrólito dessa pilha. Nós temos aqui à esquerda o eletrodo de prata imerso em uma solução de prata 0,1 molar. À direita, o eletrodo de cobre imerso numa solução de cobre 2+, íons cobre, a 0,5 molar. Essa pilha ela não encontra-se no estado padrão. Primeiro, vejamos, as concentrações dos eletrólitos não é igual a 1 molar e também a temperatura não é igual a 1. Portanto, aqui nós não podemos deduzir o potencial dessa pilha aplicando simplesmente aquela relação que nós já conhecemos, que é potencial do catodo menos potencial do anodo. Quer dizer, aqui não basta apenas determinar quem é catodo e anodo e fazer a diferença entre os seus potenciais. Nós precisamos aplicar a equação de Nernst, uma vez que essa pilha encontra-se fora do estado padrão. Então, para resolver esse problema e encontrar o potencial esperado, nós precisamos aplicar essa pilha, os dados dessa pilha, através da equação de Nernst e encontrar esse potencial
que precisamos resolver aqui. Ou seja, deixa eu colocar a pilha aqui do lado para a gente sempre olhar e se guiar pelos dados do problema. Primeiro, célula fora do padrão. Primeiro passo, precisamos da equação de Nernst. Depois, nós precisamos inicialmente calcular o potencial padrão e também o número de elétrons envolvidos na equação global, porque esses termos fazem parte, logicamente, aqui da equação de Nernst. Em seguida, determinamos o quociente de reação pela equação global e, finalmente, aplicamos na equação de Nernst para resolver. Então, vamos lá. Primeiro, para resolver esse problema, nós vamos precisar de informações da equação global. Quais são essas informações? O potencial padrão da pilha, o número de mols de elétrons da equação global e também o quociente de reação que nós expressamos ele diretamente a partir dos dados da equação global. Então, é importante que nós escrevamos essa equação global. A equação global, como nós sabemos, ela é escrita a partir das semi-reações. Então, escrevamos as semi-reações que ocorrem nestes, que esses eletrodos podem estar envolvidos, né? Ou seja, essas reações que podem estar envolvidos nos eletrodos. Então, você vai precisar consultar tabelas de potenciais de redução. Se você consultar os potenciais de redução desses dois metais, prata e cobre, você vai encontrar esses valores aqui e essas reações de redução. Então, a redução da prata possui um potencial de redução de 0,80 e a redução do cobre um potencial de 0,34, ambos positivos. Ora, quem é cátodo e quem é anodo nesse dispositivo? Como nós aprendemos a fazer, nós indicamos o maior potencial de redução sempre é do cátodo, uma vez que esse possuindo o maior potencial de redução, ele tende a reduzir. Então, na verdade, nós vamos escrever aqui o cátodo como sendo a prata, por possuir maior potencial de redução, e o anodo, o cobre, que possui menor potencial de redução. E aqui do lado nós escrevemos o potencial da prata, positivo, e o potencial do cobre invertido em relação ao potencial tabelado. Simplesmente porque nós invertemos a reação do anodo, uma vez que nas tabelas geralmente ele vem expresso como redução, e aqui ele está colocado como uma oxidação. Somamos essas semi-reações para obter então a reação global. Lembrando que a semi-reação da prata precisa ser multiplicada por 2. O motivo é bem simples. Ela envolve apenas 1 mol de elétron em sua reação, semi-reação, enquanto que a reação do anodo fornece ali 2 elétrons. Então, para que nós possamos equilibrar a quantidade de elétrons e garantir que os elétrons produzidos na oxidação de um metal sejam elétrons envolvidos na redução do outro, nós temos que ajustar essas quantidades de elétrons. Isso é feito simplesmente multiplicando a primeira equação por 2. Ora, somando as semi-reações e cancelando os elétrons, nós obtemos então essa equação global e também aqui do lado, ó, o somatório dos potenciais de redução, o potencial de redução dessa célula. Então, eis aqui uma informação necessária para a equação de Nernst. Outra que pode ser tirada diretamente da equação global é a quantidade de elétrons, mols de elétrons, envolvidos na reação global, que no caso são 2. 2 elétrons produzidos na oxidação do cobre são usados na redução de 2 mols de íon prata. Continuando, a partir da equação global, que já foi assinalada anteriormente, nós então expressamos o quociente de reação como a mesma expressão idêntica à constante de equilíbrio. E vamos nos recordar, né? Na expressão do quociente de reação, nós iremos colocar a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Lembrando aqui que na expressão do quociente de reação, assim como na expressão da constante de equilíbrio, espécies sólidas não entram na expressão das constantes. De tal forma que, nos produtos, a prata sólida não aparece entre
as concentrações dos produtos e nem o cobre sólido aparece aqui entre as espécies presentes nos reagentes. Então, o quociente de reação será dado simplesmente pela concentração do íon de cobre elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido pela concentração do íon de prata elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Ora, substituindo pelos valores fornecidos no enunciado, nós temos então a concentração de cobre 0,5 elevado a 1, dividido pela concentração da prata, que é 0,1 elevado a 2. Agora sim, substituindo diretamente os valores que foram dados no enunciado, ou então nós calculamos, nós podemos substituí-los diretamente na equação de Nernst. Ou seja, o potencial da pilha fora do estado padrão vai ser igual ao potencial padrão calculado anteriormente, que é 0,46, menos o produto entre R, a constante universal dos gases, e a temperatura, que no caso expressa devidamente em Kelvin, 308,15, dividido pelo produto entre número de mols de elétrons da reação global, multiplicado pela constante de Faraday. Tudo isso multiplicado ainda pelo Ln do quociente de reação, que aqui está indicado. Bem, deste ponto em diante, o problema é simplesmente cálculo. Embora esse cálculo possa ser resolvido diretamente em uma única etapa na calculadora científica, eu vou detalhá-lo um pouco mais através de etapas para que vocês percebam então como esse cálculo deve ser feito e assim evitar alguns erros que podem acontecer, uma vez que esse cálculo aqui envolve operações diversas. Nós temos aqui operações de subtração, operações de multiplicação, operações de divisão, operações de logaritmo e também operações de potenciação em uma expressão só. Portanto, aqui pode haver alguns erros e, portanto, eu vou executar esse cálculo aos poucos. Primeiro, o que eu recomendo que se faça inicialmente aqui é esse cálculo aqui dessa potência, né? Então, percebam, e também outras partes podem ser resolvidas. Então, o que eu já fui resolvendo aqui, ó? Essa parte da subtração eu deixo ela sempre por final, que pela ordem de resolução de expressões você resolve primeiro potências, depois multiplicações, divisões e depois finalmente somas e subtrações. Então nós já sabemos que essa operação de subtração será executada apenas ao final. Podemos resolver logo toda essa parte aqui, cancelando as unidades que permitirem, logicamente, né? Então, esse produto de 8,314 por 308,15 dividido por 2 vezes 96.485 resulta em 0,01328 negativo, né? Esse resultado é fruto desse cálculo, vezes o logaritmo natural dessa razão entre duas potências, que dá 50. Então, já resolvemos essa parte e continuaremos seguindo adiante o restante do cálculo. Então, vejamos, o potencial fora do estado padrão é 0,46, que é o potencial padrão, menos 0,01328 Joule vezes Coulomb menos 1, que isso aqui é volt, perdão, que permite calcular na mesma unidade aqui do volt do estado padrão, vezes logaritmo natural de 50, que é adimensional, uma vez que calcula esses valores aqui são anulados, né? São cancelados, as unidades. Então, o potencial padrão será igual a 0,46 volts menos esse produto, né? Porque o logaritmo de 50 ele pode ser calculado, né? Esse logaritmo de 50 pode ser multiplicado, então, logo por esse valor que foi calculado anteriormente. E o resultado é 0,05195. Lembrando, é claro, o sinal da subtração. Então, o potencial da célula fora do estado padrão, a qual nós queremos calcular, é 0,46 volts menos 0,05195 volts, que resulta em 0,41 volts. Então, esse resultado aqui é a resposta do problema que estamos interessados, que é o cálculo do potencial da célula fora do estado padrão. Percebo que essa diferença é pequena, né? Ela é de apenas 0,46 volts menos 0,41 volts, ou seja, 0,5. Essa diferença, embora seja
tratada como pequena, aliás, a diferença é 0,05, né? Tem mais um zero aqui que foi digitado errado. Embora essa diferença aparentemente seja pequena, em termos eletroquímicos, ela não é tão pequena assim. Trata de 50 milivolts. Isso em métodos analíticos e cálculos mais precisos é uma diferença significativa. Então, quer dizer que construir uma célula fora do estado padrão geralmente conduz a uma diferença significativa, né? Essa pilha aqui foi construída em concentrações diferentes do estado padrão e em temperaturas diferentes também. E a diferença ela não é desprezível. Vamos ao problema, um caso, né, o problema 2, que traz agora uma outra aplicação. A aplicação, no caso agora, é a determinação da concentração de um eletrólito a partir do potencial medido na célula. Problema 2. Considere a seguinte célula galvânica. Muito bem, aqui eu já abreviei a representação da célula utilizando essa representação de barras, que ela é mais simples, e também uma que nós já dominamos, né? Mas nunca é demais lembrar. Essa representação da célula aqui, nós sempre iniciamos pela representação do anodo, barra, barra, né, que indica a ponte salina, representação do catodo. E na representação do anodo, nós iniciamos sempre pelo metal em contato. Essa primeira barra indica interface, né, contato com o seu eletrólito, e aqui colocamos o estado físico e a concentração desse eletrólito. As duas barras indicam a ponte salina, e aqui o eletrólito do catodo, que no caso o eletrólito, seu estado físico, sua concentração molar, em contato com o eletrodo expresso, no caso o seu estado sólido. Então vejamos, essa célula galvânica possui potencial de redução no estado padrão igual a 3,03 volts e está sendo estudada por um químico. Por questões econômicas, ele usa uma solução de íons ouro 3+, em baixíssimas concentrações a 25 graus Celsius. Não preciso nem dizer por que esse químico faz isso, né? Nessa célula, ela leva nada mais nada menos do que um eletrodo de ouro e um eletrólito de íons de ouro. Então, ela é uma célula que, certamente ao ser construída, o químico tem um cuidado de usar a mínima quantidade de ouro possível, simplesmente por questões econômicas. Então, se numa das células montadas encontrou-se o potencial da célula igual a 2,98 volts, atenção, qual a concentração de íons ouro no eletrólito do catodo? O eletrólito catodo, vejamos, catodo é ouro, anodo é titânio. Então, vamos relembrar os dados aqui. Ó. Essa célula possui potencial padrão de 3,03 volts a 25 graus Celsius do estado padrão. Mas, devido a uma concentração desconhecida de ouro, que já se sabe que ela é baixa, o potencial deixa de ser 3,03 e passa a ser 2,98. O que o problema quer que nós resolvamos, que nós descobrimos, é qual é essa concentração de íons ouro nesta célula. Como podemos resolver esse problema? Antes de mais nada, é interessante que nós representemos essa célula. Então, aqui temos a representação esquemática dela, que já foi dada anteriormente, e aqui temos o potencial padrão, que é 3,03 volts. Então, nesse caso, eu não preciso calcular o potencial, porque o enunciado já me diz. Em quais condições? A 25 graus Celsius e uma atmosfera, porque isso aqui corresponde às condições padrão. Agora, é interessante que nós possamos fazer um desenho dessa célula, que facilita a nossa compreensão. Aqui está ele. Aqui temos, então, em um lado, que não necessariamente é o esquerdo, mas normalmente colocamos a esquerda por questões didáticas, nós temos então o conjunto eletrodo titânio, eletrólito titânio, constituindo então o anodo. À direita nós temos o sistema ouro, eletrodo ouro, eletrólito ouro 3+, constituindo o catodo. Entre os dois, logicamente, o fio condutor e entre os eletrólitos a ponte salina. Muito bem. Se essa célula estivesse no estado padrão,
o valor medido de potencial seria 3,03. Mas como ela não se encontra no estado padrão devido ao fato do ouro não estar na concentração padrão 1 molar, o potencial medido foi de apenas 2,98. Ora, para resolver o problema, nós vamos inicialmente usar a equação de Nernst, montar a equação global, e na equação global obtemos o número de mols de elétrons e a expressão do quociente de reação. Nós iremos isolar o termo desconhecido, que em todos os dados, todas as informações são conhecidas para esta pilha, exceto a concentração do eletrólito de ouro. Portanto, nós precisamos isolar esse termo desconhecido e calculá-lo. E, logicamente, ao isolar esse termo, nós então podemos matematicamente calcular o seu valor. Então, deixemos a pilha aqui do lado para consultar quando necessário e vamos resolver o problema. Então, o primeiro passo é a equação de Nernst. Segundo passo, montar a equação global. Aqui estão as semi-reações. Ou seja, o cátodo, como nós sabemos, é o ouro. Sabemos que o ouro é o cátodo pela representação inicial da pilha. Então, o ouro, o íon ouro 3+, aqui sofre a redução, é o cátodo. E o titânio é o anodo, porque ele sofre a oxidação. Multiplicamos a primeira equação por 2 e a terceira por 3, exatamente para equilibrar a quantidade de elétrons. Uma vez que 3 vezes 2 elétrons, 6, na semi-reação de redução, requer a existência também de 6 elétrons na semi-reação de oxidação. E assim, simplesmente somamos as duas semi-reações, tendo o cuidado de multiplicá-las, né, pelos seus fatores aqui, nós obtemos então essa equação global. Para esta equação global, percebam que eu não calculei nenhum potencial aqui, simplesmente porque o enunciado já me diz quanto é esse potencial. Portanto, não preciso calcular. Esse potencial é 3,03 volt. Lembre-se que eu estou me referindo ao potencial padrão, porque o potencial fora do estado padrão medido na célula também é dado, e é 2,98. Então, seguindo adiante, nós concluímos então que o número de elétrons envolvidos na equação global é 6 e a expressão da constante do quociente de reação é a concentração do íon titânio 2+, né, que é a única espécie em solução dos produtos, elevado ao coeficiente 3, dividido o ouro 3+, elevado a 2. O ouro é a única espécie iônica, né, nos reagentes, portanto, é a espécie que entra na expressão da constante de equilíbrio e também do quociente de reação. Ora, substituindo pelos valores dados no problema, ó, aqui está. Concentração de titânio elevado à terceira é 1 elevado à terceira, dividido a concentração de ouro elevado ao quadrado. Não sei quanto é a concentração de ouro, portanto, eu apenas repito. Finalmente, nós vamos substituir todos esses termos na equação de Nernst. E aqui temos como fica. Aqui temos o potencial fora do estado padrão igual ao potencial no estado padrão menos produto entre R e a temperatura, dividido pelo produto entre o número de mols de elétrons e a constante de Faraday, ainda multiplicado pelo Q, quociente de reação, que no caso é igual a 1 elevado à terceira, dividido pela concentração de ouro elevado ao quadrado. A partir dessa expressão calculada anteriormente, nós vamos agora resolver o problema, né? Resolver esse problema, que no caso agora resume-se apenas a um problema matemático. Então, a primeira sugestão que eu dou é passar o potencial padrão de redução para o primeiro membro, tá? Trocando seu sinal, e podemos também calcular essa parte, né? essa primeira fração, e aqui nós podemos calcular, porém não todo ainda, porque um termo aqui é desconhecido, como nós observamos, que é a concentração de ouro. Ok, então primeiro resolvendo essa primeira parte aqui, obtemos menos 0,05 igual a, resolvendo também essa primeira fração, encontramos menos 0,004282 vezes logaritmo de 1 elevado à terceira dividido pela concentração de ouro ao quadrado. Aqui nós já podemos fazer, para simplificar, já podemos fazer a divisão, dividir o termo que está isolado
pelo tempo que multiplica aqui o logaritmo natural, que resulta nisso aqui. O resultado é uma razão positiva e perceba que a parte do logaritmo eu ainda não mexi em nada. Quer dizer, resolvi as outras operações e deixei a do logaritmo para o final, porque nós vamos precisar fazer uso de algumas propriedades do logaritmo aqui para encontrar essa resposta. Ok, então para organizar melhor os dados eu vou colocar da seguinte forma: logaritmo natural de 1 elevado à terceira dividido pela concentração de ouro 3 mais elevado ao quadrado é igual a 11,6768. Muito bem. Nós precisamos então agora desmembrar essa fração, essa razão, para isolar a concentração de ouro e assim encontrar o seu valor. Ora, para fazer essa operação matemática aqui, nós precisamos fazer uso dessa propriedade de logaritmos que diz que o logaritmo natural da razão de dois números é igual ao logaritmo natural do numerador menos o logaritmo natural do denominador. Aplicado a essa razão aqui, nós temos o logaritmo natural de 1 elevado à terceira menos o logaritmo natural da concentração de ouro elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 11,6768. Ocorre que o logaritmo de 1 elevado à terceira é zero, porque 1 elevado à terceira é 1 e o logaritmo de 1 é zero. Portanto, a expressão fica mais simples, ela reduz a isso aqui. Mais ainda, essa expressão já simplificada, nós colocamos o sinal negativo para o segundo membro, para a parte numérica, e deixamos a parte que envolve a variável com sinal positivo. Aqui precisamos fazer uso de mais uma propriedade, porque percebam, nós não temos a concentração de ouro isolada, nós temos o logaritmo da concentração elevada ao quadrado. Então, existe uma outra propriedade de logaritmos que diz que o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base. Então, o logaritmo da concentração de ouro elevado ao quadrado é igual a 2 vezes o logaritmo da concentração de ouro, igual ao segundo termo que eu não alterei em nada. Pronto, agora estamos mais próximos de resolver o problema, porque uma vez que temos 2 vezes o logaritmo natural da concentração de ouro, nós podemos isolar o logaritmo da concentração de ouro simplesmente dividindo o segundo membro por 2. Então, o logaritmo natural da concentração de ouro é igual a menos 5,8384. Muito bem. Percebam, porém, que eu não resolvi o problema, porque o que eu quero descobrir é a concentração de ouro na pilha. E aqui eu não tenho a concentração de ouro, eu tenho o logaritmo dessa concentração. Então, para isolar de fato essa concentração, eu preciso usar a operação inversa do logaritmo natural para, logicamente, desfazer essa operação. Lembrando que o logaritmo natural é uma operação matemática. Então, assim como usamos a subtração para desfazer a operação de soma e usamos a divisão para desfazer a operação de multiplicação, nós usamos uma operação matemática para desfazer a operação de logaritmo e assim finalmente isolar o termo da concentração de ouro e resolver o problema. Mas aí você me pergunta, qual é essa operação? Ora, a operação inversa do logaritmo natural é o exponencial de base e. Então, se o logaritmo de x é igual a y, se somente se o x for igual a base e elevado ao expoente, que no caso aqui é o próprio logaritmo y. Ou seja, o logaritmo, nós sabemos que o logaritmo natural da concentração de ouro é igual a menos 5,8384. Comparando aqui a propriedade, nós chegamos à conclusão que a concentração do a concentração do íon ouro é igual a base E elevado a menos 5,8384. O resultado dessa operação aqui é 0,0029, que aproximando esse valor, nós podemos dizer que ele é aproximadamente igual a 0,003 molar. Portanto, essa é a concentração do íon ouro nessa pilha.
de modo que essa concentração fez com que a pilha não funcionasse no estado padrão e o valor do potencial medido fosse diferente do potencial padrão teórico dessa célula. Então percebam que, como o anunciado já nos anunciava, essa concentração ela é baixa por questões econômicas. Vejamos agora a terceira e última aplicação da equação de Nernst que nós veremos hoje. Trata-se do uso da equação de Nernst para a determinação do pH de soluções. Então, aqui do lado, nós temos uma figura de um pHmetro moderno. O pHmetro basicamente é um dispositivo eletrônico, eletroeletrônico, e conectado a um eletrodo. Esse eletrodo é um eletrodo bastante sofisticado, é um eletrodo de vidro. Na verdade, nós temos dois eletrodos dentro desse eletrodo combinado, é um eletrodo combinado de vidro, que ele permite o cálculo do pH das soluções. Mas, como assim? Como é possível esse cálculo de pH? Problema 3. Um pHmetro é um dispositivo que permite medir o pH das soluções por meio de eletrodos sofisticados. Como eu havia mencionado, aqui é um eletrodo combinado de vidro e prata. Né? No entanto, o princípio de qualquer pHmetro é o mesmo: o uso da equação de Nernst e um eletrodo sensível ao íon H+. O eletrodo sensível ao íon H+, é que vai permitir que se calcule o pH. Um sistema para medir o pH de soluções foi montado, como mostrado a seguir. Nesse problema, nós vamos ver a seguinte proposição. Como o enunciado já começa a esclarecer, não importa o tipo de pH, todos os pHmetros, eles vão funcionar com base no mesmo princípio. A equação de Nernst aplicada a um eletrodo que é sensível ao íon H+. Então, podemos fazer uso de um equipamento extremamente sofisticado? Podemos, mas o princípio dele é o mesmo de uma célula como essa aqui. Aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos um eletrodo de platina, um metal inerte, em contato com a solução ácida, constitui aqui o primeiro compartimento da célula, e o outro compartimento é um eletrodo e um eletrólito cujas propriedades nós conhecemos. Então, a solução ácida ela é um eletrólito, mas nós não sabemos a sua concentração. Do outro lado, nesse caso aqui dessa pilha, o eletrólito de níquel, nós sabemos a sua concentração. E a partir do potencial medido por essa célula, nós podemos então deduzir quanto é essa concentração de íons no ácido. Vejamos. Montou-se o seguinte dispositivo. No beck A, colocou-se uma solução de HCl de concentração desconhecida em contato com o eletrodo inerte de platina. No beck B, usou-se um eletrodo de níquel em eletrólito de níquel 2+, de concentração 0,5. Então, aqui está novamente a representação da célula, onde a parte que vai funcionar como sonda ou que vai ser usada para determinar o pH é essa parte envolvida a qual pertence a platina. Então, um metal inerte em contato com a solução de ácido. Do outro lado, uma solução de níquel 2+, 0,25 molar em contato com o eletrodo de níquel. Logicamente, aqui tem sua ponte salina. Esses eletrodos estão conectados entre si por um fio condutor, que eles são então conectados finalmente a um aparelho que no caso vai medir a voltagem da célula. Esse aparelho é o voltímetro. Muito bem. A seguir temos os potenciais padrão de redução das reações que ocorrem nos eletrodos. Então, nós temos aqui a reação que ocorre no eletrodo inerte platina, que é uma reação envolvendo o íon H+, por isso que eu mencionei que essa célula precisa ter um eletrodo sensível ao íon H+. Então, a reação entre o íon H+, o oxigênio, que é uma reação de redução formando água, tem um potencial de redução de 1,23 volt. E a outra reação que pode acontecer é a reação de redução do níquel. Níquel metálico, aliás, níquel estado de oxidação 2+,
reduzido com 2 elétrons, formando um níquel metálico, possui um potencial de redução de menos 0,23 volts. Vejamos, ao montar o experimento proposto com uma solução de HCl de concentração desconhecida a 25 graus Celsius, o potencial medido na célula foi de 1,40 volt. Nesse caso, determine, item A concentração dos íons H+ na solução de HCl, item B, o pH da solução de HCl. Então, memorizem os dados. Vamos adiante. Para responder o item A, nós precisamos simplesmente, deixa eu voltar um pouco aqui. Ora, como é que nós vamos encontrar essa concentração de íons H+. Vamos pensar. O íon H+, ele faz parte da equação global. Quando eu somar essas semi-reações que estão ocorrendo nos eletrodos cátodo e anodo, nós teremos então que o íon H+, ele vai fazer parte da equação global. Quando eu menciono qual é a concentração de íons H+, o que nós vamos precisar fazer é simplesmente a mesma coisa que nós fizemos no problema anterior, que é encontrar a concentração de um eletrólito. E ao encontrar essa concentração, logicamente aqui nesse problema, nós poderemos também calcular quanto é o pH, já nos antecipando aqui ao item B. Então esse problema se assemelha ao anterior. Nesse aqui não nos foi dado o potencial padrão da pilha previamente, portanto, nós podemos calculá-lo a partir dos potenciais das semi-reações. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo, então, é encontrar a equação global e o potencial padrão. Aqui está. Então, na reação do cátodo, nós temos essa reação de redução do íon H+. Essa reação é a reação catódica, simplesmente porque o potencial de redução dela é maior. E a reação anódica corresponde à oxidação do níquel, né? Que o potencial de redução dado ele é menor, e aqui ele vem invertido, porque nós invertemos a reação. Para equilibrar a quantidade de elétrons, na semi-reação cátodo tem 4, na semi-reação do anodo tem 2, devemos multiplicar a segunda reação, a reação anódica, por 2, para equilibrar a quantidade de elétrons. Ora, somando as semi-reações, aqui temos a equação global, e somando também os potenciais de redução, temos aqui o potencial dessa célula. Da equação global, nós também tiramos outra informação, que é o número de elétrons da equação global. Ponto 2. Da equação global, também nós tiramos outra informação, que é o quociente de reação. Ora, olhando para essas espécies envolvidas aqui na equação global, nós já sabemos, né, que os metais não entram, os sólidos não entram na expressão da quociente de reação, que é o mesmo da constante de equilíbrio, e, portanto, o quociente de reação será igual à concentração do níquel 2+, né, elevado a 2, né? Perdão, aqui está faltando um 2, né? Multiplico tudo por 2, mas aqui eu acabei não colocando. Então, o coeficiente do níquel 2+ é 2, por isso que ele aparece aqui, dividido pela concentração do íon H+ elevado a 4, que é o único reagente que entra na expressão da quociente de reação. Na verdade, nós temos o oxigênio também que entra na expressão, mas o oxigênio vai entrar aqui na pressão de um atm, então ele não vai interferir, porque aqui eu vou multiplicar embaixo por 1, porque ele está na pressão de um atm, lembrando que nós estamos calculando aqui para as condições padrão. Aqui, matematicamente, ainda dá para simplificar os expoentes, né? Eu posso dividir o expoente do numerador por 2 e o do denominador por 2 também. Isso eu fiz para simplificar. Então, daqui para cá, eu já substituí pelas concentrações dadas no problema, que no caso, a concentração do níquel 2+ é 0,25 e a concentração do íon H+, eu não sei, né? Estou ainda por descobrir. Então, aqui, matematicamente, eu estou trabalhando com a expressão mais simples, porque nesse caso os expoentes eles são múltiplos e, portanto, nós podemos cancelá-los, simplificando assim a expressão. 3. Finalmente, nós vamos substituir. Então, agora, como eu já
me atentei mais e detalhei mais o cálculo feito anteriormente, eu vou um pouco mais rápido. Nós substituímos direto na equação de Nernst já pelos valores que foram dados enunciados, os valores que nós acabamos encontrando. Então, 1,40 é o potencial medido na célula, 1,46 é o potencial padrão dessa célula, menos 8,314 vezes 298,15 é o produto do R pela temperatura dividido por 4 vezes 96.485, que é o produto de N pela constante Faraday. Tudo isso ainda multiplicado pelo logaritmo natural da concentração do níquel, que é 0,25, dividido pela concentração do hidrogênio do íon H+, ao quadrado. Então, aqui, simplesmente, reorganizei, passando esse valor 1,46 para o primeiro membro, já calculei essa primeira fração aqui e já distribuí os logaritmos naturais conforme as propriedades que nós vimos ainda há pouco. Então, fazendo esses cálculos devidos, encontramos menos 0,06 igual menos 0,00642, que multiplica menos 1,386, que é o resultado aqui do logaritmo natural 0,25, menos, daqui para cá eu já fiz uso de outra propriedade também, que é a propriedade do expoente, menos 2 vezes logaritmo natural de íons H+. Continuando a operação, agora mantendo o primeiro membro sem mexer e fazendo essas distribuições aqui dos produtos. Obtemos este resultado aqui, que podemos simplificar passando esse termo para o primeiro membro, trocando-se o sinal, logicamente, e obtendo finalmente essa expressão aqui. Após os cálculos, finalmente, e já simplificando, dividindo aqui esse valor o valor do primeiro termo pelo termo que multiplica o logaritmo natural da concentração de hidrogênio, nós obtemos essa razão. Esse cálculo aqui desconsiderem, considere só aqui para frente. Aqui essa razão. E finalmente o logaritmo natural é igual, o logaritmo natural da concentração de íons H+, é igual a menos 5,366. Ora, isso não é a concentração de íons H+, que o item A pede, é o logaritmo dessa concentração. Portanto, para achar o valor que nós desejamos, precisamos fazer a operação inversa do logaritmo natural, que é a exponencial de base E. Substituindo aqui, nessa fórmula, obtemos então o valor de concentração de íons H+, igual a 4,67 vezes 10 elevado a menos 3. Ora, o item A, ele solicita a concentração de íons H+, do ácido clorídrico, HCl, na solução. Percebam que o item A, ele não questiona qual é a concentração de íons H+, e sim do ácido. No entanto, nós podemos aproximar, porque o HCl é um ácido monoprótico forte. Então, nós podemos dizer que a concentração do ácido é a mesma concentração de íons H+. Como nós vimos anteriormente, a concentração de íons H+ é 4,67 vezes 10 a menos 3 molar. Ora, para achar o pH é muito simples, nós simplesmente aplicamos a fórmula. pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Portanto, o pH é igual a 2,33, uma vez que você vai substituir a concentração de íons H+ por esse valor que foi encontrado na resposta com a resposta do item A. Então, o pH da solução é 2,33. E eis o valor, então, que responde o nosso problema. Muito bem, então esses foram os exemplos e as explicações para esse assunto. Agradeço a atenção de todos e bons estudos.